Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Iniciamos esta discussão na especialidade do Orçamento do Estado e não poderíamos deixar de elencar aqui algumas das propostas que a AD traz a esta Câmara. Trazemos, desde logo, um pagamento suplementar extraordinário das pensões no próximo ano, se as condições das finanças públicas o permitirem. Trazemos a necessidade do Governo avaliar a criação de um regime que permita aos imigrantes da diáspora portuguesa regressarem a Portugal quando estão reformados, com um regime fiscal mais atrativo para o fixar nos territórios de baixa densidade. Queremos também promover a utilização de genéricos, tendo em vista a redução dos custos com os medicamentos. Queremos também limitar o aumento das propinas quando temos mestrados que são essenciais para que os alunos integrem uma atividade profissional. Estes são apenas alguns exemplos. E estes exemplos das propostas da AD surgem num contexto de um orçamento que baixa impostos, não aumenta nenhum imposto e gostava de recordar a este propósito que em cerca de 2 anos nós já baixamos nos principais impostos que afetam os trabalhadores mais de 3.500 milhões de euros em impostos que afetam os trabalhadores e que afetam as empresas, mas maioritariamente que afetam os trabalhadores. Gostava também de recordar que mantemos a trajetória de redução da dívida pública, com uma economia a crescer, baixo desemprego e emprego em máximos históricos. Mas é preciso também olhar para as propostas da oposição. Já aqui o Sr. Secretário de Estado disse que é preciso responsabilidade. Por exemplo, escolas, linhas de comboio, hospitais, postos da GNR, estradas. Quanto custa isto? Os partidos da oposição apresentam cerca de 160 propostas para novas estradas, novos hospitais, novos postos, etc. Ninguém diz quanto é que isto custa. Temos também propostas caricatas. O Partido Socialista quer aprovar no orçamento a transmissão de jogos de futebol. O Chega quer aprovar a redução do IVA dos chocalhos. E também junta-se à esquerda na questão do IVA dos alimentos. O LIVRE está preocupado com o sono e acha que é fundamental fazer um grande estudo nacional sobre o sono dos portugueses, juntando à resistência do sistema jurídico português contra um choque autoritário e ao repetente do ano passado do estudo da solidariedade raiana. É só estudos para o LIVRE. O PAN quer dar ao Tribunal Constitucional 1,9 milhões de euros, mais do que aquilo que o Tribunal Constitucional veio aqui pedir. Que generoso anda o PAN, para além dos santuários dos animais, ou o PCP, que se virou para o peixe-espada. Sim, repito, para o peixe-espada e as 15 mil pipas que devem ser adquiridas neste orçamento do Estado. Quanto ao custo das propostas, nós temos o Chega. Só algumas das suas propostas vêm em mais de 6.400 milhões de euros. A Iniciativa Liberal, sem medidas fiscais, andará entre 1.100 milhões de euros. O LIVRE vai em 9.300 milhões de euros. O PCP em 6.700 milhões de euros. O Bloco de Esquerda em 4.300 milhões de euros. E gostava de recordar que só a proposta do aumento do subsídio de refeição anda na ordem dos 1.000 milhões, Sra. Deputada. É caso para dizer partidos pequeninos, mas com vícios de gente grande. O PAN são mais de 500 milhões e nem o JPP deixou de trazer 1.000 milhões para o Orçamento do Estado. O PS está aqui, enfim, num colete de forças, tentou restringir-se nas suas propostas, mas já vimos que para quem vem com responsabilidade tratar do Orçamento do Estado, apresentar aqui propostas que apresentam a necessidade de transmitir jogos de futebol, está tudo dito. Mas o PS também tem aqui algumas coisas caricatas que eu gostava de recordar. Por exemplo, no Centro Educativo da Madeira foi contra no OE 24 e 23 e depois mudou de ideias em 25 e agora já tem proposta própria. Sobre a reabilitação do edifício do Inatel, a mesma coisa e agora já tem proposta própria. E a dedutibilidade dos gastos de atividade física era contra em 24, em 25 abstém-se e agora já tem proposta própria. Evolução. É uma evolução. Senhores deputados,
passagem da posição para a oposição. aqui um aviso, senhores deputados, à navegação. Durante as votações no orçamento da especialidade, sempre que o saldo orçamental for manifestamente colocado em causa, nós não deixaremos de fazer essa acusação, porque os senhores terão que assumir as vossas responsabilidades disso.